Olá, galerinha, boa tarde. Hoje a gente inicia a nossa aula com a aula de português. A data de hoje, dia 25/8/2020. Ontem foi segunda-feira, hoje é terça-feira, com a professora Flávia, certo? A gente vai iniciar com o livro de língua portuguesa. Então, a prof gostaria que vocês agora separassem esse material, ó, o nosso livro, material didático, vermelho com rosinha, língua portuguesa, primeiro ano, livro 2, tá certo? Então, a gente vai iniciar com a mesma sugestão que a prof. Flávia sempre dá, né? Procurar um lugar tranquilo para a gente fazer as atividades, o nosso penal aí com lápis, borracha e o nosso livro. Tá certo? Escolhe um lugar tranquilo, busca já sua garrafinha com água, vai ao banheiro se for preciso, come alguma coisa se você estiver com fome, para no momento que você estiver assistindo a sua aula, você fique bem concentrado, bem atento e não precise estar saindo a todo momento, tá certo? Para que a gente tenha uma aprendizagem mais significativa e prazerosa, tá certo? A prof. Flávia está esperando por você aqui enquanto você se organiza. Até daqui a pouco. Então, galerinha, agora que você já se organizou, a gente vai abrir o nosso livro de língua portuguesa lá na página 102, tá? No capítulo, por dentro da informação, capítulo 10. Então, página 102. Lembrando, para que a prof possa fazer o número, essa quantidade 102, a prof vai usar o algarismo 1, 0 e 2, tá certo? Página 102, ó, a prof está escrevendo aqui no quadro para vocês, ó, PG, página 102, tá certo? Aqui nessa página, ó, a prof vai mostrar para vocês, ó, tá? Capítulo 10, ó, página 102, e aí a prof vai iniciar a leitura compartilhando a tela com vocês. Então, vamos ver lá. Olha lá a mágica que a prof sempre faz, né? Plim! Apareceu. Deixa a prof... Olha lá a mágica, né? A mágica que sempre acontece. Que a prof sempre erra. Ó. A mágica que sempre acontece esse erro. Olha lá. É isso que a prof queria fazer. E a prof rola o mouse aqui e acaba acontecendo isso. Então, vamos lá, galerinha. Iniciando o capítulo 10, a gente tem aqui a hora da leitura. E a gente já inicia fazendo uma leitura. Então, presta atenção lá. Você já conhece o Wall-E ali? Quem será aí que já conhece? A prof já ouviu falar algumas vezes dele, mas nunca assistiu desenho, nem leu nenhum livro. É o Wall-E, né? Wall-E. Você conhece o livro Onde está o Wall-E? Em suas páginas, o leitor encontra várias cenas e tem uma missão bem divertida: encontrar o personagem Wall-E. Wall-E sempre está vestido com uma camisa listrada nas cores vermelho e branco e com um gorro nessas mesmas cores. Além disso, ele usa óculos redondo e quase sempre está com uma bengala. Para encontrar o Wall-E, você precisa buscar por alguém com essas características. Então, aqui está pedindo para que a gente, nos mostrando aqui, né, quem é esse personagem, o Wall-E aqui, né? Se a prof não estiver falando o nome dele certo, depois pode corrigir a prof lá, mas eu acho que é isso, Wall-E, né? Eu acho que é assim que se pronuncia esse nome, Wall-E. É esse personagem aqui, ó, tá? Ele é o Wall-E que o livro está trazendo essa proposta para gente. Na próxima página, na página 103, está dizendo assim, número 1. Então, onde está o Wall-E? Encontre e circule o personagem Wall-E na imagem abaixo. Então, vocês precisam encontrar o Wall-E aqui, aonde ele está, no meio desse todo esse povo aqui, e aí a gente vai circular. Olha aí a dica que a prof está dando aí na tela. A gente vai circular o Wall-E, tá certo? Então, procura aí com calma, se ajeita, se organiza e depois você volta aqui. Aonde será que está o Wall-E? Hein? Quem vai achar? Quero ver quem é que vai achar primeiro. Hã?
Deixa a prof ler aqui uma coisa. Ah, bacana, tem um link aqui depois que a prof pode passar para vocês acessarem. Quem já achou o Ali, pula para a próxima página. A gente vai lá para a página 104. E aí aqui a gente vai falar de um novo gênero textual. Mas eu acredito que vocês já conheçam muito bem esse gênero textual, que é a notícia. Onde será que a gente encontra notícia? Onde a gente pode ler uma notícia, ouvir uma notícia? Quem se arrisca aí a compartilhar conosco? Onde será que a gente consegue ouvir uma notícia e ler uma notícia? Em jornais, né? Normalmente em jornais e revista. Então, se a gente, para quem assiste lá o Jornal do Almoço, o Jornal Nacional, ou o Jornal da Record, ou o Jornal da Band, né? Para quem lê jornais, para quem lê revistas, são lá que a gente encontra as notícias, né? Variadas notícias. E a notícia também é um gênero textual, um tipo de gênero textual, né? Que precisa ter as suas características, né? Tem as suas características próprias. E quando a gente vai escrever uma notícia, a gente tem assim como a receita, como o conto, o bilhete, o poema, todos esses gêneros textuais que vocês já viram, precisa ter uma estrutura, uma forma específica, né, de se escrever. A notícia também é do mesmo jeitinho. Então, para que a gente possa escrever uma notícia, primeiro a gente precisa encontrar uma notícia. O que você considera como notícia? O que é importante, né? Escrever numa notícia. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente. Agora vamos ler. Com a ajuda do professor, leia a notícia abaixo e descubra o que o Ali tem a ver com ela. Então aqui a gente vai ler uma notícia, certo? Agora, momento florzinha na mão, momento leitura. A prof vai ler agora junto com vocês e depois a gente puxa a nossa florzinha, ativa a nossa concentração, tá? A nossa tranquilidade, a gente tem que estar bem tranquilo, bem relaxado para a gente ler e muito concentrado. E aí você vai realizar a sua leitura individual. Então vamos lá. Pedreiro esconde o Ali para que crianças internadas em um hospital possam encontrá-lo. Olha só que notícia bacana. Um pedreiro esconde o Ali no meio das construções para que as crianças que estavam internadas em um hospital pudessem encontrá-lo. Olha só que bacana, né? Então vamos ver quando, onde e como isso tudo aconteceu, tá? 27 de julho de 2006, do ano de 2016, desculpa, 27 de julho de 2016. Neste ano de 2016, o operário Jackson, ao ver crianças internadas em um hospital em frente à construção onde ele trabalha, nos Estados Unidos, quis alegrar um pouco mais a vida delas, fazendo uma brincadeira mais do que fofa. Olha lá que bacana essa notícia. Com a ajuda da filha, Jackson construiu um boneco de madeira de Onde está o Wally? Um boneco de madeira de Onde está o Wally? Com 2 metros de altura. Todos os dias, Jackson esconde o boneco na construção e então, da janela do hospital, as crianças tentam encontrar o Wally. Toda vez que as crianças o encontram, Jackson é avisado e muda o boneco de lugar. Jackson até fez um grupo no Facebook para que as crianças postem foto quando encontrem o Wally. Olha só que bacana, pessoal. Olha só que legal. Que história linda, né? Então, as crianças, uma forma de divertir as crianças. Olha só que notícia bacana, né? De uma pessoa levando um momento mais feliz, um momento legal, de descontração, de diversão para algumas crianças que estão internadas no hospital fazendo tratamento, né? Se sarando lá, ficando bem joias, ó, para poder voltar para casa. E enquanto essas crianças se recuperam, o Jackson fez essa brincadeira, teve essa atitude super bacana, escondeu o Wally lá no meio da construção.
Então, sempre quando uma criança acha, eles avisam e ele muda o Wally de lugar. Olha só que ideia legal. Não é uma notícia maravilhosa? Que notícia bacana, né? Então, aqui a gente já pode começar a perceber quais são as informações que uma notícia precisa ter. Então, a gente já percebeu que o primeiro ponto de partida é o quê? Um título para essa notícia. Essa notícia precisa ter um título, né? Precisa ter um objetivo, um motivo. Sobre o que essa notícia vai falar? Pedreiro esconde o Wally para crianças internadas em hospital possam encontrá-lo. Então, a gente já está sabendo sobre qual assunto a notícia vai falar através do quê? Do título, ó. O título lá bem grande, bem destacado, né? Para chamar bastante a atenção do leitor aqui, ó. Então, uma pessoa já destaca bastante essa parte do título, ó, para chamar bastante atenção na notícia ali do leitor, né? Quem é o leitor? Somos nós, as pessoas que leem a notícia, né? Ou que ouvem a notícia, certo? Então, o primeiro passo é escolher um bom assunto para falar na notícia. E aqui, ó, tem assunto mais legal do que esse, mais joia, mais bacana do que esse, né? Só vocês aqui vão dizer para a prof, vão pensar em um assunto já, ó. Sobre qual notícia a gente vai falar. Que notícia você vai contar aí para os seus leitores? A gente vai virar repórter. A gente vai virar a Fátima Bernardes e o William Bonner, do jornal. Vamos apresentar uma notícia. Então, o primeiro passo é escolher aí um título, né? Um tema para a nossa notícia. Colocar aí bem grandão, aí com letras bem grandes. Depois, a gente precisa colocar a data. Olha lá, logo aqui abaixo, né? A data que isso está acontecendo. Que o dia, o mês e o ano que a gente está colocando aí, escrevendo essa notícia. Logo abaixo, a gente precisa ter o quê? Imagens, ó. Imagens sobre a notícia e um breve assunto, ó. Tem notícias que possuem um texto maior, mas como a gente está falando de notícias mais voltada para crianças nesse momento, é um texto mais curto, com uma linguagem, uma leitura que vocês possam entender melhor, palavrinhas escritas, que vocês consigam compreender a mensagem que essa notícia está passando, certo? Lá na próxima página, na página 105, a gente vai ter uma atividade para fazer. Mas agora, a gente vai dar uma pausa no vídeo e nós vamos fazer a leitura da página 104 aí na nossa casa. Ó, puxa a florzinha 3 vezes, respira, calma, concentra para fazer a leitura. E aí depois você volta aqui no nosso vídeo para a gente fazer as atividades propostas, ó, entendendo o texto da página 105, tá certo? Então bora lá fazer uma leitura com bastante atenção, sem pressa, bem devagar. Dedinho, ó, ativa o dedinho aí da leitura, vai passando por cima de cada palavrinha, lendo, percebendo que a partir de cada palavra a gente deixa um espaço, ó. O prof está mostrando aqui para vocês com o cursor aqui do mouse, ó. Para cada palavra tem um espaço. Fiquem atentos aos sinais de pontuação presente no texto, onde tem vírgula, que a gente dá uma pausa na leitura, onde tem um ponto final, significa que a frase, o pensamento foi concluído, então a gente dá uma pausa, a gente para, tem um ponto final, o ponto de interrogação, a gente está fazendo uma pergunta, então na hora de ler aqui, ó, boneco de madeira, onde está o Wally? A gente tem que ir, a nossa voz muda, então faça uma leitura observando tudo que está escrito aqui nesse texto, tá certo? Com bastante calma. Ficou com dúvida? Chama o adulto que está aí do seu ladinho, pergunta para ele o que é esse sinal, né? Como que você deve agir dessa forma, para que a gente vá aprendendo a dar fluência na nossa leitura, que a nossa leitura vá melhorando, se tornando mais fluente. Ai, professora Flávia, o que é tornar a nossa leitura mais fluente, mais correta, que a gente consiga ler como se a gente estivesse declamando um poema, uma poesia, cantando uma música.
tá certo? Com suavidade, com uma voz. Neste ano de 2016, o operário Jackson, ao ver crianças internadas em um hospital, em frente à construção onde ele trabalha, nos Estados Unidos, quis alegrar um pouco mais a vida delas, fazendo uma brincadeira mais do que fofa, tá? Lê com tranquilidade, com calma. Bora lá! Depois você volta aqui. Tô te esperando. Então, agora, galerinha, na página 105, entendendo o texto. A gente agora vai compreender esse texto que a prof já leu e que vocês acabaram de ler também aí sozinhos, certo? Número 1. Marque X na resposta certa. O assunto da notícia é, primeira bolinha, primeira opção, crianças brincam de ser operários na construção? Será que é sobre esse o assunto da notícia? Crianças brincam de ser operários na construção? Será que é? Ó a dica do meu dedinho. 2. Pedreiro cria brincadeira para divertir crianças de hospital? Será que o pedreiro cria brincadeira para divertir crianças de hospital? Será que é essa a resposta? O que vocês acham? O pedreiro criou uma brincadeira para divertir crianças de hospital? Sim, né? Foi isso que ele fez. Ele criou uma brincadeira para divertir as crianças de um hospital. Então, a gente vai assinalar a segunda opção, da número 1, tá certo? 2. Qual foi a brincadeira inventada pelo pedreiro? Qual foi a brincadeira que ele inventou? Bate-manteiga, esconde-esconde, pé de lata, brincadeira da peteca. Será que foi isso? Será que foi? Onde a gente vai buscar essa informação? Aonde? Lá na casa do vizinho? Será que é na casa do vizinho que vai estar a resposta da número 2? Claro que não, professora Flávia. Vai estar lá na notícia a resposta da número 2. Lá no texto que a gente acabou de ler, né, professora Flávia? É lá que vai estar a notícia. Ai, meu Deus do céu. A professora Flávia ainda não aprendeu que sempre que a gente lê um texto e depois a gente faz uma interpretação de texto, aonde a gente vai buscar as informações? No texto, né, professora Flávia? Ó, o tic-tac da prof, ó. Então, bora lá. Lê 1, 2, 3, 4, 5 vezes, se for preciso. Mas lê o texto de novo para responder a número 2. Combinado? Então, vamos lá. 3. O pedreiro contou com a ajuda de quem para realizar a brincadeira? Do tatu? Do pinguim? De quem que ele contou com a ajuda? Será de quem? Já sei. Ele contou com a ajuda do super capacete dele. Não é essa a resposta? Não? E qual será a resposta, então? Aonde mesmo que a gente vai encontrar? Na notícia. Lá na notícia a gente vai encontrar essa resposta. Lê de novo lá. 4. Como as crianças do hospital participavam da brincadeira? Eu já sei como elas participavam. Elas saíam do hospital e iam até lá na construção. Era assim que participavam da brincadeira, não era? Não? Então, como que era? Conta pra mim. Aonde você vai pegar essa informação? Aonde? Na casa do vizinho? Não, né? Lá na notícia. Vai ter que ler de novo. 5. Questão número 5. As crianças não estavam na construção. Desenho de onde elas observavam o boneco Ali. Aonde que elas observavam? Faça um desenho, quero ver. Quem é que vai se tocar? Da onde que as crianças observavam? Quem é que vai usar a imaginação para fazer um desenho bem lindo? Quero ver. Agora dá uma pausa no vídeo. Lê o texto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, se for possível. Mas é lá que você vai encontrar todas as respostas da página 105, tá certo? Estou esperando por vocês. Vamos lá. Dá uma pausa aqui no vídeo para responder as atividades.
Na página 106, a gente tem a número 6, continuação. Então, olha lá. Por que a brincadeira do pedreiro era mais do que fofa? Por que ela era mais do que fofa? Aonde que a gente vai encontrar isso? Por que ela era mais do que fofa? Além dessa brincadeira ser fofa, o que mais que ela era? Ela proporcionava mais o que para essas crianças? Tristeza? Choro? Dor? O que mais, além de ser fofinho, assim, guti-guti, ainda era essa brincadeira? Lê o texto lá de novo, ó. Bora lá. 7. O boneco Wally era de madeira e media 2 metros de altura. Para você ter uma ideia da altura do boneco, saiba que uma porta de quarto mede aproximadamente 2 metros de altura. Então, aproximadamente a porta do nosso quarto mede mais ou menos, aproximadamente, não é exato, mais ou menos entre 2 metros de altura. Letra A. Então, você é do mesmo tamanho do boneco do Wally? Será que você também tem 2 metros de altura? É quase o tamanho da porta do seu quarto? Será? Mais baixo do que o boneco Wally? Mais alto que o boneco Wally? O que você é? Conta pra mim. Eu já sei o que eu sou. Eu sou mais baixo do que o boneco Wally. Eu sou mais baixa. Eu sou a segunda bolinha da letra A. Eu sou mais baixa. Mas será que você é mais alto do que ele? Ou você é do mesmo tamanho do que ele? Ou você é igual a mim? Mais baixo do que o boneco? E aí? Você vai anotar e contar aí pra gente. B. Pense em algo que seja mais alto do que o boneco Wally e escreva abaixo. Então, pensa bem. O boneco tem quase o tamanho da porta da nossa casa. Pense em algo que seja maior do que a porta da nossa casa. E conte pra gente. O que você conhece? Pode ser maior do que a porta da nossa casa. Número 8. Leia o título da notícia e, em seguida, marque X na alternativa correta. Pedreiro esconde o Wally para que crianças internadas no hospital possam encontrá-lo. Então, vamos ver. A prof acabou de ler o título que está aqui, ó. Letra A. Em uma notícia, o título serve para... Para que o título da notícia serve? A prof falou lá no início da nossa aula. Convencer o leitor sobre uma ideia? Ele está querendo convencer a gente aqui de alguma coisa? Ele está querendo convencer a gente a fazer alguma coisa? Não, né? Ensinar o leitor a fazer uma tarefa? O título estava ensinando, o título da notícia que a gente leu, estava ensinando a gente a fazer uma tarefa? Não, né? Resumir o fato que será contado no texto? É isso que o título traz para a gente? Ele está contando, ele está nos contando um pedacinho só assim, ó, desse tamanhinho, sobre o que a notícia vai falar, não é mesmo? É igual o título de um livro, que ele conta só mais ou menos assim o que a gente vai ler naquele livro, sobre mais ou menos o que se trata aquele livro, né? Será? Vai falar sobre o quê? E a notícia, ela já traz mais concreto, assim, né? Já fala mais sobre o assunto da notícia. Então, ele resumir o fato que será contado no texto. Então, na notícia, normalmente, o título, ele já traz um resumo, né? Um pequeno resumo, como se fosse uma indicação literária sobre o assunto que vai ser abordado, ser tratado na notícia, tá certo? Então, é a bolinha, a última opção, a última bolinha. B. Que outro título você poderia dar para essa notícia? Olha só que bacana. Pensa qual outro título você poderia dar para essa notícia. Que outro título você acha que você poderia dar para essa notícia? Pensa aí. Responde agora. Para o vídeo, pausa, congela para o Flávio assim, ó. Ó, deixa eu congelada aí na sua tela e responde a página 106. Depois você volta aqui e me descongela que eu vou falar com vocês de novo. Tá certo? Tô esperando. Vamos lá. Na página 107,
lá na número 9. Responda as perguntas para mostrar que você está por dentro da notícia. Vamos ver se você está por dentro da notícia. Onde o fato contado aconteceu? Onde tudo isso aconteceu? No Brasil? Nos Estados Unidos? Na China? Aonde isso aconteceu? Como que a gente vai descobrir tudo isso? Volta lá na notícia, porque lá na notícia está falando onde isso aconteceu. Tá certo? B. Quando o fato aconteceu, lembra que eu falei que na notícia a gente precisa colocar o dia, o mês e o ano da notícia? Então, quando o fato aconteceu? Quando? Volta lá de novo. C. Quem participou do acontecimento? Quem participou dessa notícia? Quem são as pessoas envolvidas nessa notícia? Quem? O martelo? O ferro, o cimento e o tijolo? Ou a injeção do médico do hospital? Será que foi ela que participou da notícia? Eu acho que não. Eu também estou achando que não. Ai, eu morro de medo de injeção. Vocês também têm medo de injeção? Eu tenho medo. Será que a injeção participou dessa notícia? Acho que não, né? Eu acho que não. Lê de novo lá. Eu acho que não foi a injeção que participou dessa notícia. Certo? Lê lá de novo. 10. Recorte do anexo 6, página 141. Olha lá. Qual o número? Qual é a quantidade dessa página? A quantidade de página é a página 141. A gente vai utilizar o algoritmo 1, 4 e 1. 3 algoritmos para escrever esse número. Nossa, que número grandão! Então, lá na página 141, ó, o prof vai mostrar lá, na página 141, ó, essa página aqui, ó, tá? 141, nessas tirinhas azuis, certo? A gente vai destacar lá. E aí, depois que a gente destacar as partes que formam a notícia que você leu, em seguida, colhe as partes na sequência correta. Então, a gente vai destacar o material aqui, essas tirinhas azuis, ó. Tá? Cada tirinha dessa daqui tem a sequência da notícia. Então, você primeiro vai recortar, vai ler, vai organizar em cima da mesa as tirinhas na ordem e depois você vai colar essas tirinhas na ordem aqui no livro. Combinado? Então, façam com bastante atenção, porque depois de colar, a gente não consegue mais descolar. E aí rasga tudo e vira uma bagunça. Então, se liga na dica. Vai lá, corta as tirinhas, certo? Coloca elas na ordem em cima da mesa. Qual foi a ordem dos acontecimentos da notícia? Tá certo, galerinha? Então, a gente tem lá, ó, Jackson vê crianças em um hospital e tem uma ideia para alegrá-las. Esse é o primeiro acontecimento da notícia. Volta lá na notícia, ó. Lê a notícia lá novamente, tá? Se você não se lembrar. Aqui na tirinha não vai estar escrito toda a notícia. Ela vai estar escrita por partes, tá? Lembra daquela história que a gente fez? Lembram da historinha que a gente fez lá na página anterior? Só que lá era o contrário. Lá a gente tinha as imagens, mas não tinha a história. Aqui a gente está tendo o contrário. Da Lúcia Já Vou Indo. Lembram da história? Lá a gente tinha a imagem, ó. Nesse daqui a gente tinha a imagem. E a gente teve que criar a sequência. Aqui é o contrário. A gente não tem imagem, mas a gente já tem a sequência. Então, lê a notícia e organiza as tirinhas na sequência. Tá certo, galerinha? Quando você concluir todas essas atividades da página 105 até a página 107, você retoma aqui no nosso vídeo da aula de língua portuguesa, que a professora Flávia vai estar aqui. Estátua, esperando por vocês. Tá certo? Tô estátua.
Agora, galerinha, que você já fez todas as atividades de língua portuguesa, a gente tem uma outra notícia. Olha lá, compreendendo a língua. Além das notícias, existem outros textos que também apresentam informações ao leitor, como é o caso do texto abaixo. Leiam com a ajuda de um adulto. 4 dicas para deixar seu cão feliz. Olha lá, a gente vai ler então aqui um outro gênero textual, olha lá que bacana, tá? Que fala sobre cães. 4 dicas para deixar seu cão feliz. É um gênero textual que a gente chama de textos informativos, tá? Então, ele vai trazer informações para a gente, igual a notícia. Só que ele não se organiza, ele não se estrutura como a notícia, pode perceber. O título dele não é um resumo pequenininho sobre todo o assunto que vai ser abordado. A gente não encontrou aqui data, né? A gente não encontrou o dia, o mês e o ano. A organização é totalmente diferente da estrutura da notícia, mas também é um texto que nos traz informação, certo? Então, vamos lá. 4 dicas para deixar seu cão feliz. Para um cão ser feliz, não há muito segredo. Não são necessários recursos caros ou luxuosos. Alguns cuidados básicos, somados a amor e atenção, farão do seu cão o cachorro e o bicho mais feliz do mundo. Veja 4 dicas para levar felicidade total ao seu cão. Primeira dica: matando a fome e a sede com qualidade. Segunda dica: cão educado é cão feliz. Terceira dica: vida divertida. E a 4ª dica: um cão limpinho fica mais alegre. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer a nossa leitura individual da página 108 e 109. Puxa, Florzinha. Respira, se concentra. Momento super importante para ler, aprender a escrita de novas palavras, aprender o uso da pontuação correta, tá certo? Faça toda a leitura aí, bem bonito, e depois você volta aqui que a prof vai estar como? Quero ver quem é que vai adivinhar como que eu vou estar. Eu vou estar estátua. Aí na telinha de vocês, eu estou estátua. Lê lá, bem bonito. Depois volta aqui. Agora, galerinha, que você já leu os textos da página 108 e 109, a gente tem uma tarefa super importante para fazer. Tá certo? Deixa a prof conferir aqui só um pouquinho, tá? Deixa só a prof conferir aqui no cronograma da prof, que senão a prof se perde. Que a prof fala muito, 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 muito. Olha lá como a prof já falou muito, muito, muito. A prof já passou, já tá falando demais. Galerinha, a nossa aulinha, a gente não vai fazer mais nenhuma atividade agora aqui do livro, tá? A nossa atividade se encerra aqui na leitura da página 108 e 109. A nossa atividade de língua portuguesa, tá certo? Então, a nossa atividade no livro de língua portuguesa se encerra aqui na página 108 e 109 com a leitura. Tá combinado? Mas agora, a prof vai falar de um outro assunto com vocês, tá? A gente não conseguiu falar na nossa aula de ontem, então a prof está falando na nossa aulinha de hoje, que é sobre o folclore. Mas, esperem um pouquinho, dá uma pausa, que a prof já vai voltar para a gente conversar sobre o folclore, tá? Então, você pode ir organizar, fechar o livrinho de língua portuguesa, tomar uma água, respirar um pouquinho, que a prof já vai voltar falando sobre o folclore. Só um pouquinho aí. Então, galerinha, como a professora Flávia tinha falado anteriormente, a gente vai conversar um pouquinho essa semana sobre o folclore. Ontem, na nossa aula, na nossa live, a prof não conseguiu conversar com vocês sobre o folclore, mas deixou o link de um vídeo super bacana do Quintal da Cultura para que vocês pudessem assistir
e entender um pouquinho qual o significado dessa palavra, da palavra folclore. O que isso significa? O que quer dizer folclore? Tá? Para quem não assistiu, a prof vai compartilhar com vocês agora sobre o vídeo que explica sobre o que é o folclore, certo? O que é o folclore? O que isso significa, essa palavra folclore? Então, olha só. Vou lhe dar uma explicação. É tudo aquilo que vem do povo, sai de dentro do coração. E tem a lenda da mãe d'água, e tem a história do Saci, do Curupira, Vitória Regia, da Caipora, Jurupari. Isso é só um pouquinho, porque o folclore é bem vasto. Isso. Você entende muito sobre folclore, né? Um pouco. Mas essas histórias, como é que é? Você inventou, que é nome? Ô, gente, eu não. Essas histórias do folclore vêm assim, de geração em geração, durante muito tempo, Mixi. E dependendo do lugar, assim, onde a gente passa, é uma história diferente? Exatamente. Cada lugar do Brasil tem uma história específica. Uma lenda, uma cantiga, um jogo, uma brincadeira, e assim vai. E me fala uma coisa. Vocês conseguiram pegar o Saci hoje? Claro! Claro que... Claro que não. Tá claro que A gente não. tentou pegar ele, veio no redemoinho. A gente jogou em cima a peneira. Mas na hora de botar a garrafa, não sei, parece que escapuliu. Me diga uma coisinha. Por acaso, na hora que vocês jogaram a peneira em cima do Saci, vocês tiraram a carapuça dele? Que carapuça! Poxa, aquele chapeuzinho que ele tem na cabeça. Não, É ali que fica todo o poder do Saci. aquele chapeuzinho dele. Eu, é claro que deixei essa função. Eu, como sou muito cavalheiro, eu deixei que a Doroteia tirasse a carapuça do Saci. A carapuça não serviu. Então, preciso dizer uma coisa a vocês. Vocês não capturaram o Saci. Ele escapou. E se ele escapou, ele pode estar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Pode estar aí, ou ali, Ou aqui. ou em Pirapora. Que seja, comendo amora. Mas que eu vi. Eu também, o tererê. Oxê. Perere, 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 Saci perere. Perere, 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 Saci perere. Olha que eu vi o Saci perere. Olha que eu vi o Saci perere. Ninguém para pra Pirapora, com a dona Aurora, comendo amora, com a bunda de fora, que vez agora. Perere, 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 Saci perere. Perere, 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 Saci perere. Olha que eu vi o Saci perere. Olha que eu vi o Saci perere. Indo embora pra Pirapora, com a dona Aurora, comendo amora, com a bunda de fora, que vez agora. Perere, 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 Saci perere. Perere, 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 Saci perere. Eu vi ele pulando pelo quintal inteiro num pé só. No pé direito ou no pé esquerdo. Na verdade, eu não vi qual que era, mas você já me contou que tanto faz, não é? Mas é o que o Loni falou. E tem uma outra coisinha. Ai. A peneira de vocês não era uma peneira de cruzeta. É uma peneira. O quê? Não era. Com certeza, com certeza. Então, para pegar o Saci, tem que ser uma peneira de cruzeta, que forma uma cruz. Uma peneira como se fosse uma cruz? É. Cruzadinha? Cruzadinha. Eu falei pra Doroteia que tinha que ser uma peneira de cruz. Cruzeta. Exatamente. Mas da próxima vez a gente já sabe, vai poder caçar o Saci, capturar e pegar e colocar dentro da garrafa. Ai, eu adoro essas histórias do folclore, uma mais linda que a outra. Uau. Mas sabe uma que eu gosto muito? Daquela que fica na beira da água, assim, penteando os cabelos, cantando, sabe? Cada sereia. Sabe assim? Como é que é aquela ideia? Eu vou
para o sertão. Sereia, aprendi a namorar. Sereia, com um aperto de mão. Ó sereia, cajueiro pequenino. Sereia, carregadinho de flor. Sereia, eu também sou pequenino. Sereia, carregadinho de amor. Ó sereia, eu morava na areia. Sereia, mudei para o sertão. Sereia, aprendi a namorar. Sereia, com um aperto de mão. Ó sereia. Ai, que lindo! Eu adoro essas histórias que falam assim de rios, de mares. Eu até me lembrei de uma bem curtinha, que é tão linda. É a lenda da Vitória Régia. Como é essa história? Também é folclore? É do folclore lá de cima do Brasil. É muito curtinha, só dizem que tinha uma índia linda, maravilhosa, tudo de bom na vida, que era apaixonada pela lua. E aí ela ficava na beira do rio, olhando o reflexo da lua, achando que era a própria lua que tinha vindo visitar ela na terra. E toda noite a índiazinha ia pra lá e falava: oi, lua. E a lua não respondia. Ah, não? Não falava nada. E no dia seguinte ela chegava de novo na beira do rio, olhava pra lua e: oi, lua. E a lua não falava nada. Não respondi. Até que, depois de muitos e muitos dias, chegando na beira do rio e dizendo: oi, lua. A lua continuou não falando nada. E num ato desesperado, então, a pequena sereia mergulhou no rio para tentar abraçar a lua. Era uma sereia ou era uma índia? Então, eu falei sereia, porque era uma índia. Eu acho que nessa hora ela estava achando que era uma sereia e podia respirar dentro da água. Foi por isso. Não podia! Não pode! Não pode! Então, pior aconteceu. O quê? A índiazinha Resfriou-se? deixou-se bater as botas e foi pro céu morar com a lua. Dizem que ela virou uma estrela, eu não sei se é verdade. A única coisa que eu sei é que aonde ela caiu lá no rio, nasceu uma flor. Uma flor linda. Dizem que essa flor linda tem um nome muito maravilhoso de Vitória. Vitória Régia. E dizem que essa flor, ela fica aberta em direção à lua, assim, olhando para o céu, meu amor. Ai, é tão lindo. São tantas histórias, né? Uma mais linda que a outra. Ai, Telônia, eu adoro folclore. Eu também. Eu morava na areia. Sereia, mudei para o sertão. Sereia, aprendi a namorar. Sereia, com um aperto de mão. Ó sereia, e você, ó Doroteia. Sereia, renda fina na janela. Sereia, das rendas a mais linda. Sereia, das meninas a mais bela. Ó sereia. Ai, que delícia. Eu já dei uma coisa. Vou pegar tchau pra vocês, mas a gente volta logo, viu? Até já. Sereia, ó sereia. Viram só que legal, galerinha? A gente aprendeu um pouquinho do significado da palavra folclore. Porque folclore não é só essas histórias contadas de gerações por gerações, né? Dentro de cada região, cada lugar tem o seu folclore, né? As suas histórias, as suas lendas, os seus mitos. Mas também tem muitas brincadeiras. Sabiam disso? Muitas brincadeiras. Hoje, olha o que eu achei aqui na minha casa. Uma caixa de sapato cheia de brinquedos, ó. Lá de antigamente. De brinquedos muito, muito legais. Que eu acho que vocês conhecem, né? Alguns deles, como por exemplo,
O ioiô. Olha lá que legal. Quem é que conhece? Vocês conhecem o ioiô? Olha só. Aquele que a gente enrola aqui nele, ó. Deixa a prof enrolar. A gente enrola. Vocês conhecem esse, o ioiô? Olha só que bacana. Deixa a prof ficar aqui de pé para ver se vocês vão conseguir ver, tá? Olha só que legal esse ioiô. Olha só. A prof não sabe mais brincar muito bem com ele, mas viu que ele até acende? Então, esse aqui, ó, é um ioiô que a prof achou de uma caixa com um montão de brinquedos antigos, ó, o ioiô. Depois eu também achei nessa caixa a corda, ó, que também é uma brincadeira folclórica. Dependendo da região, muitas e muitas crianças, durante muitos e muitos anos assim atrás, há muitos e muitos tempos atrás, brincavam de pular corda. Algumas crianças ainda brincam hoje na escola de pular corda, mas algumas crianças ainda nunca nem brincaram de pular corda, nem brincaram de ioiô. Tem também que eu trouxe aqui. Vocês conhecem? Vocês conhecem esse aqui? O peão. Vocês conhecem o peão? Esse aqui não dá para a prof jogar, porque na verdade a prof não sabe jogar ele direito, mas eu tenho certeza que o papai de vocês, que está aí do ladinho de vocês, sabe jogar, porque tem um segredo aqui que a gente enlia a corda, depois a gente joga ele assim, e aí ele fica rodando, assim em cima, ó, no chão, com essa pontinha para baixo, e aí ele fica roda. A prof não consegue mostrar aqui, não consegue fazer ele rodar aqui para vocês, é uma pena, porque a prof teria que montar ele aqui assim do jeito direitinho, e o pai de vocês deve estar até rindo da prof, porque eu acho que nem é assim, tá? Mas a gente vai aprender, porque a gente vai fazer muita coisa legal, ó. Olha lá, esse aqui é um peão, ó. Olha só que bacana. Pergunta aí pro papai, pergunta pra mamãe, porque eles conhecem. E a peteca? Quem aí já brincou de jogar peteca? Essa daqui é mais fácil da gente brincar aqui para mostrar para vocês. Opa! Olha lá a peteca, ó. Tem outros modelos de peteca, mas esse aqui é um dos modelinhos que tem, ó. Flávia trouxe aqui para vocês. E as bolinhas de gude? Quem aí dos meninos já brincou com bolinhas de gude? Quero saber. Quem dos meninos já brincou com as bolinhas de gude? Deixa a prof pegar aqui para mostrar para vocês. Olha lá, saquinho de bolinha de gude, ó. Flávia brincava um montão com isso, tinha um montão de bolinha de gude, olha só. Que legal, né? Não era pra gente jogar no amigo, a bolinha de gude. A bolinha de gude, a gente brincava com ela no chão. E aí a gente riscava lá com os palitinhos, a gente jogava assim, com o dedinho, assim, aquela bolinha de gude que fosse mais longe, era o vencedor. E aí a gente ia juntando um monte de bolinha de gude que a gente ia ganhando. E tinha bolinha de gude de várias e várias cores e tamanhos. E aí a gente brincava, costumava brincar muito. Também tem a brincadeira de esconde-esconde, bate-manteiga, cabra cega, pula corda, tem a brincadeira do elástico. Todas essas brincadeiras a gente chama de brincadeiras folclóricas, porque são brincadeiras de antigamente, que hoje em dia a gente já quase não vê, né? Crianças muito brincar. E por que elas são folclóricas? Porque elas foram criadas em determinadas regiões, né? Por isso a gente chama elas de folclórica, porque elas vieram de gerações em gerações. Então, a peteca tem uma história, a bolinha de gude também tem uma história, uma lenda toda por trás dela. Pular corda, jogar peão, ioiô, de corre-corre, bate-manteiga, esconde-esconde, a brincadeira do elástico. Essas brincadeiras, elas vêm de gerações em gerações, durante muitos e muitos tempos. Então, por isso que a gente chama elas de brincadeiras folclóricas.
Agora a prof vai olhar aqui para contar para vocês uma coisa super importante. Vocês sabiam que a gente também fazia muitos e muitos desses brinquedos aqui eram construídos pelas próprias crianças? Lá naquela época, muito tempo atrás, as famílias não possuíam muito dinheiro. Pega uma folhinha branca para mim lá, por favor. Muito e muito dinheiro para comprar brinquedos como a gente tem hoje em dia, essas lojas que vendem vários brinquedos, que a gente encontra os brinquedos que a gente quiser. Então, as crianças inventavam, criavam os seus próprios brinquedos, né? E por isso que a gente diz que essas brincadeiras são folclóricas, porque elas têm toda uma história, uma lenda criada através dessas brincadeiras. Uma brincadeira muito legal que as crianças faziam e brincavam muito é do aviãozinho, ó. A prof vai ensinar para vocês a construir um aviãozinho. Vocês já construíram um aviãozinho de papel? É super fácil e divertido, ó. A gente vai precisar de uma folhinha branca, tá? Você pode colorir o seu aviãozinho da cor que você quiser, tá certo? Você pode colorir ele, não tem problema. Então, olha só, galerinha, com a folhinha branca de vocês, ó, ela assim, um pezinha, a gente vai dobrar, ó, as duas pontinhas, ó, tá? Deixando bem bicudinho. Então, a prof vai mostrar aqui para vocês como, tá? A prof vai dobrar aqui, depois já vou mostrar aí, fica calmos. Ó, vou ajudar vocês a construir. O papai e a mamãe também podem ajudar vocês, ó. A prof dobrou, ó, tá vendo? Parece uma casinha, ó, vê se não parece uma casinha, ó. Parece uma casinha, mas a gente vai transformar em um super mega avião. Então, olha lá. Certo? Dobra as duas pontinhas assim, ó, marca bem. Depois que as duas pontinhas estiverem coladinhas, a gente vai dobrar essa folhinha no meio, ó. Juntando aqui, ó. Tá vendo, ó? No meio, ó. Juntando as pontinhas com pontinhas, ó. E aí a gente vai fazer assim, ó. Ó, vai ficar já tá quase em um avião, ó. Junta bem pontinha com pontinha. Deixa a prof arrumar aqui. Pra ele ficar bem certinho. Ó, já tá quase aparecendo que é um avião, tá? Quase, ó. Então, dobra lá pontinha com pontinha, ó. Depois que a gente fizer isso, depois a gente vai dobrar esse pra cá, ó. E o outro pra cá. Esse avião da prof é um avião bem antigo. E aí a gente marca de novo. Olha lá, tá vendo? Marca de novo. E depois a gente vai abrir as asas dele, ó. Olha lá como ele ficou um avião. Olha aí, ó. Você pode colar, tá? A gente adorava brincar com isso aqui, sabe por quê? Quando a gente joga ele assim, ó, ele voa. Olha, vai lá longe, ó. Faz aí. Faz um aviãozinho na sua casa e experimenta jogar ele assim, ó. Ele vai, ó. Foi lá longe, ó. E o aviãozinho de todo mundo na escola ficava lá voando, voando. E a professora ficava atrás da gente. E a gente fazendo um monte de aviãozinho jogando aí, ó. Pergunta pro pai e pra mãe se eles também não brincavam com os aviãozinhos de papel, ó. Então faz o seu aviãozinho aí de papel, ó, para você se divertir hoje à tarde aí brincando. Dá um colorido, coloca a janelinha. Ou então pesquisa lá na internet o modelo de aviãozinho aí. Deve ter um monte hoje de modelo de aviãozinho aí mais moderno, que a prof nem conhece, ó. O da prof sempre foi esse assim, ó. Tá? E para a gente dar continuidade na nossa aula, falando um pouquinho mais sobre o folclore, a prof quer convidar vocês a fazer uma lista. Você sabe o que é uma lista? A prof vai mostrar para vocês. Uma lista é igual como a gente vai fazer uma festa e a gente vai convidar as pessoas do nosso aniversário. A gente não faz uma lista com o nome dos convidados? Então, a lista também é um gênero textual, tá? A lista também é um gênero textual, tá? E também tem a sua estrutura. Então, toda lista ela é organizada com um nome abaixo do outro, ó. Então, você vai fazer o quê? Uma lista com nomes de brinquedos e brincadeiras que você mais gosta. Então, por exemplo, aí você vai botar aí, jogar vídeo, ó.
videogame. Tá? Por exemplo, a sua brincadeira preferida, boneca. Você pode colocar aí. Tá? Seu brinquedo, a sua brincadeira preferida. Depois uma brincadeira preferida aí de vocês. Deixa a prof pensar, pega, pega. Eu acho que é, né? Pega, pega, né? Pode ter um esconde-esconde. Então, vocês vão fazer uma lista, tá? Com o nome dos brinquedos e as brincadeiras que vocês gostam, tá certo? Na nossa próxima aula, a gente vai socializar o nome dessas brincadeiras, o nome desses brinquedos, e aí a prof quer depois fazer vocês refletirem sobre isso, sobre os brinquedos e essas brincadeiras. Será que elas vão ser iguais, os brinquedos e as brincadeiras que a prof vai colocar para vocês? Será que vão ser iguais? Então, nesse primeiro momento, deixa a prof arrumar aqui a telinha. Nesse primeiro momento, a gente faz uma lista com o nome de brinquedos que vocês gostam e de brincadeiras que vocês gostam, tá? Quais são as brincadeiras que vocês mais gostam e os brinquedos que vocês mais gostam? Vocês façam uma lista, um nome embaixo do outro, como a prof mostrou ali. Tá certo, galerinha? Podem colocar lá no caderninho de vocês. Não esqueçam. Escrevam lá no caderninho. Ó. A gente não pode esquecer. Sempre que a gente faz uma atividade no caderno, a gente vai escrever lá no caderno. Ó. São José. Coloca a data, tá? A data de hoje, 25 de agosto. Olha lá, tá? De 2020. Escreve lá no caderno. Pula uma linha. Escreve lá, brinquedos. E brincadeiras. Ó, e aí você faz embaixo, com uma linha, e aí você faz a sua lista, com o nome lá de brinquedos que você gosta e de brincadeiras que você também gosta, tá certo? A prof subiu o morro aí, do Morro do Cansaço, ó. Lá no caderno de vocês não pode subir morro, ó. Lá no caderno tem que escrever lá na linha certinho. Olha o morro que a prof subiu. Meu Deus, deixa a prof arrumar isso aqui. Não pode, né? Meu Deus, prof. Vamos escrever na linha. Na linha, bem bonitos, né? A gente vai escrever lá na linha, bem bonitos, ó. Brinquedos e brincadeiras. É que nessa hora, ó, brinquedos e brincadeiras. Certo? Agora ficou melhor. Não subiu tanto morro assim, né? Então é isso, galerinha. Nossa aula de língua portuguesa se encerra aqui hoje, tá bom? Logo mais a gente se encontra lá em Natureza e Sociedade. Beijo, até daqui a pouco. Tchau, tchau.